E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. E este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Vocês sabem quando eu falo que a ideia do podcast é ser uma conversa de bar? Então, a Maitê, com seu jeito descontraído, informal e extremamente amigável, conseguiu. Que bate-papo legal. Eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, mas infelizmente tínhamos que acabar. E eu sei que eu sempre falo que é imperdível, porque sempre é. Mas dessa vez eu só digo, ouça. Se você não se divertir e aprender ao menos uma coisa nova, me escreva. Maitê é formada em Direito pela tradicional Universidade Federal do Pará. Tem um mestrado pela PUC de São Paulo e um LLM pela Universidade de Torino, além de diversos outros cursos. Começou sua carreira em escritório de advocacia, mas após quase uma década migrou para o ambiente corporativo, de onde não mais saiu. Passou por Ambev, Groupon, Airbnb e está atualmente na Hotmart. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Maitê, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retalks. Eu que acompanho a tua carreira há muitos anos, fico muito contente que você tenha aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Renato, é uma honra estar aqui. Fiquei super feliz com o convite, tenho acompanhado o teu trabalho. Estou honrada porque eu sei que muita gente legal, com muita história bacana passou por aqui e é uma felicidade grande me juntar a esse time. Alegria nossa. Vamos então começar com a nossa pergunta padrão. Você tem uma carreira que é sólida, você tem passagens por escritório, por empresas renomadas. Essa sua trajetória, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus objetivos? Eu não diria que ela foi planejada, ela foi sonhada, né? Eu tenho uma história muito bacana que é o seguinte: eu não venho de uma família de advogados, venho de uma família que tem muito engenheiro. E a minha vida toda eu falei que eu queria fazer engenharia, enfim, achava legal, né, e tal. Então sempre foi uma aspiração. E a curiosidade é que eu fiz o ensino fundamental, até hoje eu tenho dificuldade de falar ensino fundamental, porque na minha época era segundo grau, mas eu fiz o ensino fundamental, terminei o ensino fundamental nos Estados Unidos, meus pais foram fazer pós-doutorado, enfim, a gente morou lá 2 anos, e então ali naquele ambiente, né, de high school, eu tinha uma disciplina de robótica, e eu achava sensacional, porque nos Estados Unidos, assim, moleque em high school desenvolve um negócio e cria uma patente, começa a ganhar dinheiro ali e tal, eu achava aquilo dali o máximo. Além dessa aula de robótica, eu tinha umas outras disciplinas que eram diferentonas por currículo brasileiro, né? Mas que nos Estados Unidos são muito comuns. Uma delas era governo americano. E aí, essa aula de governo americano, ela era direito constitucional puro, né? E eu sempre dividia ali com os meus pais, que eu achava muito legal e tudo. E imagina, meus pais, funcionário público e tal, eles começaram a querer falar, Maitê, acho que tem tudo a ver, faça direito, você vai poder fazer concurso para juiz, vai ser ótimo. Então eu falei, bom, se eu tô ouvindo isso de um engenheiro dizendo que eu deveria fazer direito, eu vou parar e escutar. Bom, aí eu decidi fazer direito, assim, na prorrogação do segundo tempo. Entrei na faculdade nos Estados Unidos, depois terminei no Brasil. Ah, você começou lá? Eu comecei lá, eu fiz um semestre lá e depois eu voltei pro Brasil. E aí, então, assim, quando eu voltei pro Brasil, eu fiz uma universidade federal, né? E ali, eu acho que pouquíssimo, menos de 10% do pessoal da minha turma tá na iniciativa privada. Mas eu era manifestamente a diferentona da história, porque isso tem, enfim, 20 anos, a gente fica entregando idade, né? Quer dizer, quando eu entrei na faculdade tem bem mais do que isso, tem 25 anos, mas eu era ali a diferentona, eu queria uns temas mais diferentes, né? E eu falava que eu ia trabalhar com tecnologia, naquela época se chamava direito informático, ninguém sabia direito o que era, nem eu, inclusive, mas eu tinha muito isso, né, que muito embora fazendo direito, eu ia querer trabalhar com o meu conceito de tecnologia naquela época. O que tinha mais próximo do que eu imaginava que eu queria para a época era propriedade intelectual. Então eu fui por esse caminho, né, da propriedade intelectual. Não, vou trabalhar aqui, patente e tal, desenvolvimento, inovação, que legal e tal. E aí
Uma das primeiras frustrações que eu tive na carreira é que naquela época não tinha quase nada de curso de propriedade intelectual no Brasil, né? Então eu me formei, eu passei no concurso para professor substituto da Universidade Federal do Pará, que era onde eu estava na época, dava aula de Direito Internacional Privado, fui fazer uma especialização como bolsista da Fundação Ford lá na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, em propriedade industrial, né? Então, já comecei a explorar por aí, né? Tive alguma experiência internacional muito por conta disso. E aí voltei para o Brasil, fiz mestrado na PUC em Direito das Relações Econômicas Internacionais, mas a minha dissertação foi toda voltada para a área de propriedade intelectual. Durante o meu mestrado, eu fui fazer pesquisa lá na Organização Mundial da Propriedade Intelectual e fiz um summer school lá em Genebra. Eu descobri nessa época que tinha um LLM em propriedade intelectual, que era realizado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual junto com a Universidade de Turim, na Itália. Me apaixonei e falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, tá aqui, encontrei o curso que eu quero fazer, não tem no Brasil. Eu comecei literalmente a falar com todo mundo na Organização da Propriedade, lá na OMP, né, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que eu queria fazer aquele curso, que eu queria fazer aquele LLM e tal, tudo. Para fazer a história curta, eu terminei meu mestrado no Brasil, acabei sendo aceita, né, nesse curso, fui bolsista desse LLM lá na Universidade de Turim. E aí, eu falo que foi o grande divisor de águas da minha carreira, porque imagina, eu estava de volta, né, depois dos Estados Unidos, eu estava de volta a Belém do Pará, estava trabalhando no escritório de advocacia super tradicional de lá, evoluí até rápido na carreira, né, bem pouco tempo depois de formada eu passei a ser sócia. Estava tocando uma carteira de direito privado, mas assim, e muito pouco de PI, né? Até que tinha algumas coisas, mas muito ligado à marca e, enfim, exploração de conhecimentos tradicionais, que era o carro-chefe do tema lá na Amazônia na época, mas não era bem o que eu queria. Então, quando eu estava lá na Itália, foi assim, o grande divisor de águas, porque diferentemente do mestrado no Brasil, o mestrado na Itália, ele era extremamente prático, né? Aqui no Brasil era um pouco mais teórico, lá era extremamente prático. Então, sei lá, pirataria. Não, quem dava um módulo de pirataria era a Microsoft. Então, contrafação. Quem dava um módulo de contrafação era a Nestlé. E aí eu falei, me encontrei nesse curso, né? Falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero trabalhar em empresa, eu quero tocar área de PI, é isso aqui e tal. E aí, de volta pro Brasil, eu conversei com os meus sócios na época, né, expressei essa minha vontade, e aí comecei a circular, entrar em contato com as pessoas e tal, querendo ir para São Paulo e querendo trabalhar com isso então. E aí foi uma boa coincidência, a Ambev estava contratando uma pessoa para PI, regulatório, inovação na época, e aí foi assim que eu comecei a minha carreira corporativa. Uau! Você é o que a gente pode chamar de nômade, né? Você começou nos Estados Unidos, veio para Belém, São Paulo, Genebra, voltou para São Paulo, para Turim, passou nesse meio tempo por Buenos Aires. Quanta vivência! E no final das contas também você acaba vivendo muitas culturas, eu imagino que isso também ajude, né? Ajuda. E tem uma coisa que é muito interessante, assim, você, antes até de entrar na tua carreira, e falando um pouco até de cultura, você passou por 4 multinacionais. Então, 2 delas são brasileiras, que é a Ambev e a Hotmart, 2 de origem americana, o Groupon e o Airbnb, sendo que essas 3 últimas são de tecnologia. Então, no final das contas, você realmente migrou para esse ambiente. E a Ambev é uma gigante de bens de consumo. Então, são muitas sinergias, mas muitas diferenças ao mesmo tempo, até diferenças culturais. Dito isso, você nota uma diferença, Maite, no perfil de profissional em cada uma dessas empresas? Com toda certeza, sim. Mas eu acredito que seja mais do que a simples diferença do berço, né? Ou seja, do tipo de empresa. Eu acredito que essa questão de perfil muda muito, inclusive entre as empresas de tecnologia, né? Então, hoje em dia, esse conceito do que é uma empresa de tecnologia é até difícil de ser definido, porque quando você fala uma empresa de tecnologia, você precisa ver que tipo de empresa você está falando. É uma startup, é uma scale-up, é uma empresa consolidada, é um negócio disruptivo, é uma empresa nova, mas de um negócio tradicional, é uma empresa tradicional, mas que está entrando na área de tecnologia, sei lá, criou um e-commerce e tal. A própria Ambev, né, tem uma plataforma de e-commerce atualmente bem forte. Então, eu acredito que essa discussão ela vai um pouco mais além até do que o setor, né? Você está numa indústria tradicional, você está numa empresa de tecnologia. O profissional de cada empresa, eu acho que no novo cenário,
ele tem que ser um profissional que esteja muito afim, muito aberto a se reinventar, a estar constantemente se reinventando. Porque cada empresa, ela traz muito a sua cultura, ela traz muito o seu momento, né? Ela traz muito do seu produto, e especialmente do profissional da área jurídica, cada uma define, enxerga, né, esse departamento de uma maneira completamente diferente. Muito interessante essa sua visão, e realmente assim, eu acho que varia bastante de empresa para empresa, de berço para berço, de cultura para cultura. E é engraçado esse ponto que você colocou, Maitê, porque quando a gente fala de empresa de tecnologia, hoje é muito amplo, né? Tem muitas variáveis, então é interessante quando a gente vai entrar efetivamente na especificidade de cada uma dessas empresas. Mas agora, retornando para a tua carreira, quando você voltou para São Paulo, você ingressou no mundo corporativo pela primeira vez. E logo de cara na Ambev, né? Porque pelo menos o que eu ouço é que é uma empresa que é muito temida, mas ao mesmo tempo ela é muito amada, né? Ela gera muita curiosidade. Então, daqui, a primeira pergunta que eu queria te trazer é: como é que foi estrear no ambiente corporativo de cara assim na Ambev? Queria que você contasse pra gente também um pouquinho dos projetos que você participou, os que você pode dividir, claro, os desafios que você se deparou. E aqui entre nós e só os nossos ouvintes, te prometo, a Ambev, ela é mesmo tão temida e amada? Só os seus mais de 10 mil ouvintes, né, Renato? Ah, a gente chega lá, a gente chega lá. Não, bom, ser temido e amado ao mesmo tempo, né? Parece que tudo e todos padecem dessa mesma condição. Eu acredito que, assim, qualquer lugar que você esteja, né, ele é muito, muito bom, mas ele não é para todo mundo. Então, o que é muito bom para o Renato pode não ser muito bom para a Maitê. E mesmo que seja um ambiente muito, muito bom para a Maitê, pode ser muito bom para a Maitê hoje, mas pode ser muito nocivo para a Maitê daqui a um tempo, ou poderia ter sido muito nocivo para a Maitê do passado. Esse tipo de julgamento, é temida, é amada, ele precisa ser muito contextualizado para ele ser minimamente justo, inclusive, né? E claro. Mas, indo no primeiro ponto da sua pergunta, assim, essa minha transição, né, de escritório de advocacia para empresa, ainda mais uma empresa como a Ambev, o que eu tenho para te contar dessa época é que, assim, eu comi capim, mas, assim, seco, verde, né, assim, das piores maneiras, porque ainda que até eu tivesse no escritório uma função, de certa maneira, de gestão, né, na condição de sócia, mas, assim, uma gestão completamente diferente, que é você estar na gestão de um departamento jurídico, né, lá, ainda que fosse apenas uma pequena parte dele, e uma empresa de muita excelência em gestão. Então, eu fiquei quase 3 anos na Ambev e eu certamente fiz pelo menos uns 3 MBAs em gestão lá dentro. Aprendi muito desses conceitos eu levo até hoje, pro bem e pro mal. Às vezes eu tento me desapegar deles. Já passei por empresas, por exemplo, que não tinham, de repente, tanta pressão, tanta organização com questão, por exemplo, de budget da área. Mesmo assim, eu era a louca do budget. Até hoje eu planilho tudo no Excel, eu quero saber quanto eu estou gastando e negocio os contratos de honorários e tal e tudo. Então eu tenho muita consciência das finanças do meu departamento, e eu sei que isso é herança da Ambev. Então eu aprendi demais lá, né? A Ambev tem uma coisa também que, independentemente da área onde você esteja, você sempre está lidando ali com um caso, né, que as pessoas têm muita curiosidade. Então, eu no jurídico, imagina, na área de propriedade intelectual, depois eu até fui para uma área que era um pouco mais contenciosa, mas estavam lá todas aquelas ações emblemáticas, né, da Ambev, e eu fazia parte também ali junto com o time de marketing, com o time de inovação, do funil de inovação. Então era uma delícia, né, você olhar o funil de inovação, quantos produtos foram pensados, qual produto no final das contas chegou no final, como ele performou. Era sempre muito, 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 muito interessante. Então essas coisas, esse ambiente, né, ele conquista muito. E além do mais, a Ambev tem produtos maravilhosos, né? Eu brinco que até hoje as melhores histórias que eu tenho de happy hour provavelmente vem da Ambev, né? É muita curiosidade. Eu estava no regulatório, eu aprendi muito sobre o processo de fabricação de cerveja, né? É uma coisa que eu me interesso até hoje um pouco mais sobre vinhos, mas assim, até hoje eu tenho esse interesse regulatório desse mercado de bebidas. Então, assim, foram anos de muita aprendizagem, anos que eu conheci pessoas maravilhosas, eu tenho grandes amigos lá ainda,
E essa questão de ser temido, pelo menos da época, a fotografia que eu, né, tenho, da época que eu estava na Ambev, era assim, era uma empresa que hoje, eu acredito, né, pelo que eu ouço, está muito diferente, mas que tinha algumas coisas ali realmente que dificultavam um pouco. Então, por exemplo, eu me lembro que naquela época já tinha algumas empresas que usavam notebook, eu ainda usava desktop, significa que você só conseguia fazer o seu trabalho se você estivesse no escritório, de fato, né? Então, você olhava aquelas pessoas chegando lá às 7 horas da manhã desesperadas, ficando até meia-noite, sem poder ir para casa, sem poder, né, ali tomar um banho e tal, trabalhando igual um louco, porque não tinha essa flexibilidade. Isso era uma coisa que na época eu achava super estranho, né? Super esquisito. Imagina, às vezes você terminava de trabalhar, mas você sabia que um e-mail ia chegar um pouco mais tarde. Eu, como cuidava de propriedade intelectual, né, das marcas no mundo todo, às vezes eu sabia que vinha e-mail lá dos Estados Unidos, que vinha e-mail de outro país e que ia chegar num horário pouco conveniente, mas eu ia ter que responder rapidamente. Então eu já tinha terminado meu trabalho, mas eu acabava ficando no escritório esperando aquele e-mail para eu poder retornar, né? Então imagina E é isso. uma loucura, a gente tá falando de poucos anos atrás, não é 30 anos atrás. Olha como mudou rápido, É que né? 10 anos atrás é bastante coisa, né? Assim, na verdade, Em em tecnologia, é tecnologia verdade. é surreal. Mas, quer dizer, então, era uma empresa também que uma esmagadora maioria era composta por homens, inclusive na liderança, então, assim, né, não tinha tanta diversidade ali. E aí, dessa questão da meritocracia, né, que eu acho que é onde a Ambev tem essa reputação, então, de ser uma empresa muito agressiva e tal. Isso é parte da cultura da empresa, né? Então, como eu comentei no início da minha fala, eu acho que tem os méritos e eu acho que é para muita gente, mas não é para todo mundo, né? Então, fez muito sentido para mim durante uma época da minha vida e depois deixou de fazer. Então, assim, é claro que quando você está nesse tipo de ambiente, você tem algumas questões que você não consegue resolver ali facilmente, não consegue lidar, não são questões fáceis, né? Você tá ali correndo com a sensação que você tá correndo o tempo inteiro atrás, não tá entregando o que você tem que entregar, porque você sempre tem que entregar mais, 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 e aí você vai esquecendo que você, no final do dia, é um CPF, você não é um CNPJ, né? Eu sempre brinco com as pessoas assim, É verdade. jamais esqueça que você é um CPF, você é uma pessoa, você não é, aquilo dali não pode ser a tua vida, ou a maior parte da tua vida, né? Aquilo dali você tem que saber separar as coisas. Então eu acho que era muito isso. Acredito que a empresa evoluiu muito nesse sentido. Continuo de novo acompanhando, eu tenho vários amigos lá. E continua sendo uma grande empresa, uma empresa maravilhosa, com produtos maravilhosos, com histórias maravilhosas, e que tem muito a ensinar. E é um motivo de orgulho nacional, né? Porque se você pegar uma empresa como a Ambev, poxa, a história dela. Eu te falo, eu só conheço duas empresas que fizeram o que a Ambev fez, né? Que foi se internacionalizar e ir lá fora e comprar os principais concorrentes. Então a própria Ambev e a Hotmart. Mas depois eu conto a história da Hotmart. Era só um spoiler. Ah, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Mas é engraçado, realmente assim, a Ambev, ela gera uma curiosidade muito grande. Eu lembro quando eu li o livro que contextualizou a criação da Ambev. Uau, eu devorei em 3 dias, assim. É inacreditável, assim. O histórico é impressionante. E o histórico de mudança também, né? A gente teve a oportunidade de entrevistar a Thaís Alicate, que trabalha na Ambev já há muitos anos, e ela contextualizou um pouco, ela estava no nosso segundo episódio. E ela trouxe já um pouquinho dessas mudanças. Uma coisa também que me chama muito a atenção, eu acho muito bacana na Ambev, é justamente isso, você passar por várias áreas. E foi o que aconteceu com ela e foi o que aconteceu com você, porque você acaba vivendo muitas coisas dentro de uma mesma empresa. Mas você falou que em um determinado momento talvez tenha acabado o encanto ou você tenha sentido que seu ciclo fechou. Então você deixou uma das maiores empresas do mundo na sua área para migrar para uma empresa de tecnologia que tinha pouco tempo, menos de 4 anos, o Groupon. O que chamou a atenção nesse convite? E mais, nos conte um pouquinho dos bastidores desses quase 5 anos e os projetos que você participou lá. Bom, o que me chamou a atenção foi, uau, finalmente eu vou trabalhar numa empresa de tecnologia. É verdade. Então, eu vi ali a chance de materializar um sonho que eu já estava construindo, enfim, desde a época que eu estava lá no ensino fundamental, né? Então, eu entrei no Groupon, a empresa tinha acabado de começar, assim, primeiro que a empresa tinha acabado de nascer, né? Mas ela tinha acabado de chegar no Brasil.
Então, eu vi ali, além da realização desse sonho de estar indo para uma empresa de tecnologia e tal, mas ali uma oportunidade de fazer uma coisa diferente do que eu estava fazendo na Ambev. Então, a Ambev, com toda a sua excelência de gestão, o seu papel ali é muito em melhoria de processos, né? Você está ali para aperfeiçoar, melhorar os processos que já existem. No Groupon eu vi uma oportunidade, ok, eu vou agora estruturar processos, né? Isso vai mudar completamente a minha atuação. Além do mais, assim, era uma coisa que eu queria muito, que era estar mais perto do business, ali, do dia a dia do business, né? Claro que você está numa empresa maior, mais estruturada, você está mais ali circunscrito ao seu papel, né? Então, se eu cuidava de regulatório, propriedade intelectual, né, CONAR e tal, marketing, eu estava mais focada nessa área e tinha uma visão um pouco menor do todo, né? Então, ao ir para uma empresa como o Groupon, que estava se estabelecendo e estava na crista da onda, era um frisson danado, né? Compras coletivas, era uma loucura. Eu me lembro que quando foi anunciado que eu estava indo para o Groupon, as pessoas me ligaram falando: meu, não acredito, você está indo, que incrível, me conta como é que é isso, como que te acharam. Foi muito, muito, muito divertido. E eu lembro, Maite, que assim, teve realmente o boom, né? Tinha o Groupon, se eu me lembro bem, tinha o Peixe Urbano, tinha outras empresas que tentaram nascer nesse momento e não conseguiriam nem nascer, porque era uma concorrência enorme. Se você não tivesse estruturado, não tivesse um investimento, você não conseguiria fazer isso, né? Qual foi o grande projeto, assim, que você pode citar pra gente que você participou lá? Olha, tiveram vários. Bom, 5 anos no Groupon, eu passei por todas as fases, né? Então, eu passei pela fase da empresa chegando no Brasil e ali tendo que enfrentar aquela enxurrada já de projetos de lei, inclusive para proibir a atividade no Brasil. O Groupon foi pioneiro da criação desse conceito de compra coletiva no mundo, mas não foi a primeira empresa a explorar esse conceito no Brasil. Então, o que acontece quando uma outra empresa, que a gente chama, né, de os copycats, eles são aqueles que assim, pegam a ideia daquele pioneiro e trazem, começam a explorar. Então, assim, nem sempre eles contam a história do jeito que ela é, né? Então, nem sempre eles conseguem explicar o business da maneira que ele realmente é. Quando o Groupon chegou no Brasil, tinha um pouco isso, né? Já tinham outras empresas e aí fazendo toda a sorte de coisa, né? Que muitas coisas que, inclusive, eram muito nocivas para o setor inteiro. Então, o nosso primeiro papel ali foi, calma, vamos entender aqui o que está acontecendo, a gente precisa se posicionar, a gente precisa conversar com essas autoridades, a gente precisa explicar o que é o negócio, né? Não é assim, também conversar com o setor. Então, de novo, eu tinha um papel muito forte ali de políticas públicas. Eu acho que foi o meu primeiro grande desafio lá, porque junto com o jurídico eu também tinha essa área de políticas públicas. Então, a gente fez vários projetos nesse sentido. O negócio ficou melhor, né? Os concorrentes começaram a conversar, entenderam que precisavam estar junto nessas batalhas e que precisavam criar alguns padrões ali de excelência, senão ia morrer todo mundo. Uma outra coisa também que foi muito significativa foi, depois de um tempo, quando o Groupon migrou desse conceito de compra coletiva para um conceito mais próximo de marketplace, né? Foi muito bacana participar dessa transição, arrumar a casa e tal. E aí, de todos os outros projetos, o meu último projeto lá foi de consolidar a operação na América Latina. Então, eu brinco que eu estava no Groupon quando ele estava nascendo, estava no Groupon quando ele estava saindo daqui, né? Assim, foi muito bacana ver todo esse ciclo. Eu aprendi bastante, né? De muitas coisas que eu tenho até hoje, né? Muitos ensinamentos que eu carrego até hoje, de coisas que se deve fazer, de coisas que não se deve fazer numa empresa. E é interessante você falar dessa dificuldade do começo quando você tem um mercado novo, né? O Groupon viveu isso, está falando, né? Sempre a disrupção traz isso para o poder público. É engraçado, sempre essa briga, né? É cansativo até. Óbvio, a gente tem que seguir legislação, regulamentação, mas é sempre a mesma briga. O Groupon passou por isso, a Uber passou por isso, agora a Boozer está passando por isso, do nosso convidado, o Giovanni Ravagnani, mais um abraço aqui para ele. Então, assim, sempre é esse desgaste, né? Mas esse é o nosso Brasil.
E por falar em mercado ou mercado disruptivo, empresas disruptivas, em 2017, depois de 5 anos no Groupon, você migrou para o Airbnb, que também é uma empresa que atuava no mercado relativamente novo, né? Que desafios que você encontrou nessa empresa, especialmente aí fazendo menção ao Brasil, que é um país tão regulamentado? O desafio foi enorme, né? Então, assim, eu lembro que em 2017, o Airbnb já tinha alguns anos, né, de existência, mas, enfim, ainda estava crescendo muito no Brasil. E quando eu fui para lá, inclusive, algumas pessoas nem sabiam direito o que a empresa fazia. E quando eu contava, eu falei, não, então, locação por temporada, tal, o pessoal, como é que é? Mas as pessoas vão ficar na casa de alguém que você não conhece, mas isso é seguro? Não, mas não sei o que. Eu falei, gente, mas... Então, era muito bacana. Hoje em dia, imagina, né? Para você ver como a tecnologia ela avança rápido. Esses negócios, eles avançam muito rápido, né? Hoje em dia, se você falar do Airbnb, ninguém mais se questiona o que é, o que a empresa faz e tal. Então, a minha ida pro Airbnb, eu acho que veio num momento muito acertado da minha carreira, né? Porque eu estava, enfim, trabalhando ali na desconsolidação do Groupon na América Latina, então não sabia exatamente o que ia ser depois disso. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, nossa, que bacana. Aliás, na minha carreira, eu sempre tive muita sorte em termos de timing, né? Eu sempre tive muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, sabe? Aquela velha história. E aí, quando veio essa oportunidade, eu falei, nossa, que bacana. Tinham muitas coisas, né? Essas acusações, geralmente infundadas, né? Que empresa de tecnologia não paga imposto, que não sei o quê. E aí, um lobby forte das indústrias que são afetadas. A gente assistiu muito isso no Airbnb. E acho que uma coisa que foi uma delícia também de participar foi essa emblemática ação no STJ, que inclusive o julgamento estava pautado para ontem, acabou não acontecendo, mas o voto do relator saiu ainda quando eu estava lá, né? Quer dizer, eu já estava mais ou menos na transição, mas assim, isso foi um trabalho de um longo tempo. E essa ação emblemática do STJ, que é sobre a possibilidade dos síndicos, né, criarem regras que eventualmente possam dispor ou restringir direitos de propriedade. Então, assim, era muito engraçado no Airbnb, porque eu participava de muito grupo de discussão, enfim, palestra, podcast e tal, né? Naquela época um pouco menos podcast, um pouco mais palestra presencial. E a pergunta sempre vinha, como é trabalhar em empresa de tecnologia e tal? Vocês fazem uso de inteligência artificial? E aí dentro da minha cabeça eu ficava, gente, que inteligência artificial? Eu tô com o Código Civil aberto aqui, a lei do inquilinato, tô discutindo direito de propriedade, o que esse pessoal tá achando, sabe? Mas é muito engraçado, né? Tem muito fetiche, assim, do mercado sobre o que faz um advogado em empresa de tecnologia. Além disso, assim, a cultura do Airbnb é uma delícia, né? Essa cultura de love é uma cultura de muita empatia, uma empresa super responsável, não só com seus empregados, mas também, obviamente, com os seus clientes, sejam eles anfitriões, sejam eles hóspedes. Uma empresa muito comprometida com fazer a coisa certa. Então, um jurídico dentro de uma empresa dessa é um jurídico feliz, né? Porque se tem esse ânimo da empresa de sempre estar fazendo as coisas ali de uma maneira muito, muito correta para todos esses parceiros, significa que a sua atuação ali vai ser uma atuação muito mais estratégica para aproveitar oportunidades muito mais do que ficar resolvendo aqueles tradicionais problemas, né, que as empresas geralmente têm. Interessante. E eu gostei do exemplo que você trouxe do que as pessoas pensam, né? Tem um meme famoso, né? O que as pessoas pensam? O que minha família pensa que eu faço? O que meus amigos pensam que eu faço? O que eu faço na prática, né? Porque não é porque é uma empresa de tecnologia que não tem aquele trabalho mais tradicional, que no fundo tem mesmo, tem o plano de fundo, né? Mas muito bacana essa sua experiência e realmente é um mercado novo que ainda gera muita curiosidade, que ainda tem muito debate, por exemplo, esse caso do síndico. A gente teve, inclusive, muito recente, né, caso até com a nossa conversa, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, uma troca de mensagens muito curiosa no Airbnb de uma pessoa que locou a casa para um rapaz que foi fazer a festa, mas deixa pra lá, porque não sei qual horário que o pessoal vai ouvir. Com certeza. Não, tem muito... muito fetiche, muita história boa para contar, né? Muitas histórias hilárias. Eu também tenho excelentes histórias dessa época que eu passei no Airbnb. E até quando eu ainda estava lá, eu fiz uma palestra, uma exposição super bacana, né? Tinha um público jovem e tal.
E aí eles perguntaram, sei lá, tem alguma competência especial que o advogado precisa ter para trabalhar em empresa de tecnologia, alguma área específica de formação? Eu tô vendo aqui que você é formado em PI. Falei, cara, eu sou formado em PI, eu usei muito PI quando eu tava na Ambev, depois que eu saí da Ambev, tipo assim, eu nem me considero mais advogada de PI. Hoje eu sou especialista em direito condominial, né? Era justamente essa época desse processo no STJ. Então, é muito curioso, realmente, que as pessoas criam, assim... quando o LinkedIn tinha aquela função de Career Advisor, agora eles descontinuaram, mas quando eles tinham, eu participava, eu adorava, né? Toda segunda-feira eu recebia, sei lá, 30 mensagens, um monte de mensagens de pessoas com dúvidas de carreira e tal, e eu sempre me predispunha a parar algum tempo ali do meu dia para responder, né? Sempre na esperança de que eu pudesse ajudar de alguma maneira aquelas pessoas ali. E as dúvidas se repetiam muito. Então, uma dúvida que era muito recorrente é quais são as competências. Você tem empresa de tecnologia, eu tenho escritório, eu quero ir para empresa de tecnologia, eu quero não sei o quê, o que eu preciso fazer? E aí, eu sempre abria a mensagem falando por que você quer ir para uma empresa de tecnologia? O que você acha que você vai encontrar lá? Né? E as respostas eram muito curiosas, eram muito divertidas, né? Conta uma pra gente, assim, uma curiosa. Cara, tinha umas pessoas assim que eram muito sinceras, falavam, eu quero ir para uma empresa de tecnologia porque é muito mais divertido, porque eu quero trabalhar menos, assim, as pessoas falavam isso, eu falava, cara, eu acho que não, né, mas assim, não deveria ser o motivo pelo qual você quer ir, acho que você vai se frustrar um pouco, mas tirando isso, de fato, se eu puder te dizer, né, é muito divertido. Eu sou muito feliz no que eu faço, eu me divirto muito, inclusive no meu trabalho. Mas era muito curioso, né, assim, o que as pessoas falavam. Então, sempre vinham com um negócio assim, não, eu tô fazendo um curso em análise de dados, de inteligência artificial, uma coisa ultra específica ali, que certamente tem um valor muito bom no mercado, né, acho que todo conhecimento tem um valor muito significativo, mas assim, muito longe do que a pessoa queria. A pessoa queria estar num jurídico de uma empresa. Talvez isso fosse uma ferramenta extremamente sofisticada e que provavelmente não ia ser feita pelo jurídico interno. Então, assim, a pessoa não estava sendo muito estratégica ali, né? E com muito jeitinho a gente tentava ali dar um toque. Mas, enfim, a plataforma descontinuou essa ferramenta e eu ainda estou pensando como que eu volto a participar, né, desses debates e tal. Preciso criar um perfil. Aliás, eu acho que na própria página lá do LinkedIn, qualquer hora dessa, quando me sobrar um pouquinho mais de tempo, se é que isso vai acontecer um dia, eu vou começar, vou retomar essas iniciativas, essas postagens, porque era muito legal, era uma coisa que me dava muita satisfação, saber que eu posso estar contribuindo de alguma maneira para a carreira de outras pessoas. Não, isso é muito bacana, o retorno é muito positivo. Por isso que, se você puder continuar, continue, porque ajuda e ajuda muito as pessoas. E é engraçado, porque quando a gente fala em tecnologia, é o que a gente vem falando nesse bate-papo, é tão amplo, que as pessoas até se perdem, eu mesmo me perco, o que exatamente faz essa empresa? Tecnologia, mas o que é? Né? No começo do ano passado, um pouco antes da pandemia, você migrou para a Hotmart, que é uma empresa nascida no Brasil, mas com uma forte estratégia de internacionalização, como você mesmo colocou aqui no começo. E eu sei que a seleção, né, o processo seletivo te chamou muito a atenção, eu vou querer entender um pouquinho mais. E que projetos que você tem participado e até onde você quer chegar dentro da Hotmart? Mas antes, explica para o pessoal o que faz a Hotmart, por favor. A Hotmart é uma empresa global de tecnologia que ajuda as pessoas a viverem de suas paixões. Se tem propósito mais legal que esse, eu desconheço, né? Então... eu também. Gostei. Ela está muito bem posicionada no que, né, o mercado vem denominando como Passion Economy, então economia da paixão. A gente fornece todo o ecossistema para que, né, qualquer conhecimento seja transformado em criação, distribuição e venda de conteúdos digitais. Isso passa desde um simples e-book até um curso, um podcast, ferramentas aí de webinários e tal. Então, assim, a gente fornece toda a infraestrutura para a criação desses conteúdos digitais. Ela é uma empresa, né, que foi fundada em 2011 pelo João Pedro Rezende, que até hoje é o nosso CEO, e o Matheus Bicalho, que é nosso COO. Aqui no Brasil, eles são de Belo Horizonte, então até hoje a gente tem um escritório super bacana lá em Belo Horizonte, mas que desde 2017, por conta do plano de expansão internacional e também em razão da entrada de fundos de investimento estrangeiros, baseou a sede em Amsterdã. Né? Então, hoje, a gente tem aproximadamente 9 escritórios em diversos países do mundo,
uma operação que não para de crescer e que traz muito propósito e felicidade, né? Não só para todos os empregados, que internamente a gente chama de trooper, né? Que tem uma cultura de autonomia, liberdade e empatia, mas também é muito focada no seu cliente final, né? Então, sempre aquela visão assim de cliente. Então, os produtores, os afiliados e os compradores desses produtos, eles estão sempre no topo das nossas prioridades. E aí, falando um pouco mais da sua pergunta, sim, a Hotmart, eu sempre brinco que a Hotmart ela foi me conquistando desde o dia que ela me ligou, né, sobre essa posição. Era um momento da carreira, né? Eu estava, enfim, muito feliz no Airbnb, como eu falei, o Airbnb é uma super empresa e tal. Estava com um desafio enorme. Mas eu estava muito cansada, eu estava morando em São Paulo, a minha família mora, né, em Florianópolis, eu estava com 2 bebês super pequenos. Durante a licença maternidade do meu segundo filho, eu me divorciei. Então, imagina, né, os meus 2 filhos têm 1 ano e meio de diferença de um para o outro, eu estava em casa, sozinha, sem família, sem ninguém em São Paulo, com um filho de 1 ano e meio, o outro recém-nascido. O recém-nascido, né, teve suspeita de alergia à proteína do leite da vaca, todos aqueles dramas e tal e tudo. Eu estava num momento, imagina, destruída, né, e tal, por conta de toda essa questão. E aí eu voltei, né, da licença maternidade, enfiei a cara no trabalho, que geralmente, né, o que a gente faz, a gente vai, a gente ocupa, a gente pensa em outras coisas e tal. E aí fui fazendo. E era uma época que eu viajava muito, 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 muito pelo Airbnb. Então, eu saía de São Paulo, trazia as crianças, ficava em Florianópolis, viajava a partir de Florianópolis, ia para, sei lá, diversos lugares do mundo. Tem até uma história que eu sempre conto, assim. Uma vez, num espaço de 2 meses e meio, eu fui para Irlanda, fui para China, fui para o México e fui para São Francisco. Então, assim, isso diz muito sobre a frequência de viagem e tal, e essa necessidade. Então, quando a Hotmart me ligou, né, e começou a me falar, olha, a gente tem essa posição é para General Counsel e tal, não sei o quê. Eu falei, eu só conseguia pensar assim, meu Deus do céu, imagina, eu não estou dando conta, né, do que eu estou fazendo agora. Imagina assumir um compromisso ainda maior, né, com uma operação que eu acabo tendo mais países sob minha responsabilidade, vou ter que viajar ainda mais. E aí a minha primeira reação foi dizer, não tenho a menor condição de fazer isso. Mas tudo bem, mas a história foi evoluindo, né? E depois eu pensei, gente, eu tô me sabotando, né? Olha que ridículo, assim, a gente tem muito isso, né? De se auto-sabotar. Eu falei, eu tô me sabotando. Porque assim, poxa, qual que é a chance de você ser um General Counsel de uma empresa global sendo brasileiro? Vamos ser bem honestos, né? Uma empresa global que não tenha algum tipo de vínculo com o Brasil, é muito raro de acontecer, até acontece, né? A gente tem alguns exemplos, como a própria Booking.com, que né, General Counsel é brasileira, mas assim, tirando isso, é difícil. Então eu falei assim, poxa, eu montei eu sempre tive esse sonho, né, de estar na liderança de uma empresa de tecnologia global, atuar globalmente, tive lá as minhas vivências internacionais, poxa, faz sentido, é uma empresa super bacana, eles foram me comprando quando eu fui entendendo melhor o que era o produto, porque eu só tinha visão de cliente, né, de compradora, de curso e tal. Aquilo dele foi me conquistando, e eu falei, cara, assim, eu preciso levar a minha contingência pessoal nesse processo seletivo. Então, depois de muitas conversas e tal, eu falei, olha, é o seguinte, eu tô amarradona, eu tô apaixonada pela empresa, eu tô comprada com um projeto e tal, mas eu tenho uma contingência pessoal, eu tenho 2 filhos pequenos e tal, contei toda a história, e eu gostaria de ter a flexibilidade de morar em Florianópolis, que é onde a minha família mora, e aí eu fico com toda a liberdade, né, fico com muito mais flexibilidade para estar, enfim, atendendo essa demanda de viagem, essa necessidade de estar em diversos lugares. E assim, eu fui acolhida de imediato, sabe? Assim, numa demonstração tão grande de empatia que aquilo dali mudou muito a minha vida, mudou muito o meu conceito. Eu comprovei uma coisa que eu sempre falava, mas eu não necessariamente vivia na prática, que era, cara, quando você tá feliz, você faz os outros felizes, você faz, assim, você realiza muito mais, né? Então, quer dizer, quando você tá quando você consegue conciliar um pouco melhor, né, a sua vida pessoal, acomodar a sua vida pessoal, suas demandas pessoais com a profissional, você acaba
produzindo muito mais. Então, hoje em dia, independentemente da pandemia, é muito engraçado que tudo isso aconteceu antes da pandemia, né? Mas a gente vê que, enfim, o mundo mudou muito, mas que as pessoas notaram, e como tudo na vida sempre tem um lado bom, talvez esse seja o lado bom, as pessoas notaram que dá para fazer, que dá para estar nesse modelo, que dá para você fazer de uma maneira que você consegue conciliar ali, né, um pouco mais os seus interesses. A gente na Hotmart anunciou já há alguns meses que a gente, mesmo depois desse período de pandemia, a gente vai adotar o modelo de trabalho remoto, né, de home office. Então, assim, vamos continuar com os escritórios. Os nossos escritórios são incríveis, assim, incríveis. Eu tive a sorte, né, a felicidade de circular em muitas empresas lá do Vale do Silício e tal, inclusive nas sedes na Europa também. E, assim, a sede da Hotmart realmente é incrível. Então, a gente vai continuar com essa pegada das sedes incríveis, dos escritórios incríveis, mas facultando aos nossos troopers, né, de novo, como a gente chama os nossos funcionários, nossos empregados, a frequência no escritório. Então, isso diz muito sobre a empresa, né, na minha opinião. Não, sem dúvida. As pessoas elas precisam prestar atenção nos processos seletivos, porque os processos mostram muito de quem é a empresa. E é fácil agora, Maite, a gente olhar para trás e falar, mas poxa, home office, dá para trabalhar. Foi antes da pandemia. Antes da pandemia, a grande maioria das pessoas e das empresas era contra, né? Ou não favorável, talvez, vamos colocar uma maneira mais bonita, ao home office. Hoje a gente percebeu que é possível. Então, fico muito contente que uma empresa brasileira, ela tenha tido essa visão e tenha tocado um processo seletivo, como você bem colocou, com tanta empatia. Que bacana. E que projeto, assim, que você pode citar pra gente, dos que você participou até agora, assim, que é emblemático? Na Hotmart? Isso. Eu acho que o mais emblemático deles é criar o departamento jurídico, né? E fazer dele um departamento estratégico dentro da empresa. Então, eu acho que o meu maior desafio foi de estruturar um time que hoje eu tenho muito orgulho de dizer que é um grande time, assim, um time de muitos talentos, né, talentos individuais, mas sobretudo um time de pessoas muito legais, né, pessoas muito colaborativas, e é muito engraçado, eu tenho uma forma muito peculiar de contratar. Se você conversar com o pessoal do meu time, eles vão confirmar isso. Toda vez que o time de talento chega com a gente e fala assim, você tem essa vaga aqui, tudo bem, qual que é o perfil dela, o que você espera, o que você espera de experiência, eu sempre falo, olha, só não me traz gente chata. Assim, é o único pedido que eu te faço, né? Então, assim, não traz gente chata. Se a pessoa for legal, ela já tá meio caminho andado. Já passou a primeira fase. Mas é incrível. Então, na Hotmart, assim, eu tive a felicidade, eu entrei bem no início do ano passado, né? Primeira semana de janeiro do ano passado, e era General Counsel da unidade da Operação Brasil, né? E em setembro eu fui promovida para vice-presidente global, né, lá da holding, lá em Amsterdã. Então, as outras operações, as outras empresas do grupo passaram a reportar diretamente para mim, dentre as quais a Teachable, né, que foi essa operação que eu contei para vocês que a gente adquiriu, né, em 2020. Era nosso principal concorrente lá nos Estados Unidos, então acho que é um motivo de orgulho nacional, né? Muito, muito bacana que isso tenha acontecido. E aí eu brinco que eu fiquei trocando a roda do carro com o carro em movimento. Então eu fui trazendo pessoas, né? E acho que a coisa que, assim, eu me orgulho muito de ter feito foi ter conectado esses talentos individuais, essas estrelas, numa engrenagem que ela roda junto, né? Então, eu vejo o meu time muito feliz trabalhando junto. A maior parte dele eu nem conheço pessoalmente, porque esse pessoal foi todo contratado remotamente. Eles também não se conhecem pessoalmente, né, entre si, mas que a gente vem tentando aí, de formas muito criativas, romper com essas barreiras, né, da distância. A gente faz happy hour virtual. O primeiro foi meio corporativo demais. Hoje em dia nem parece que a gente está na frente de um computador, realmente parece que a gente está numa mesa de bar. A gente aprendeu a fazer algumas dinâmicas, isso acontece com muita frequência. Eu sou muito aberta, então eu sempre tento estar muito próxima do time, eu sou muito informal, né, então as pessoas não tem muita... não precisam dar muita volta para chegar em mim, nem os nossos clientes internos, nem os externos, nem os escritórios, nem o meu próprio time. Eu sou muito conversadeira, como você já percebeu, né? Então, isso acaba ajudando, eu acredito, para aproximar as pessoas. Então, acho que assim, trabalhar com gente é uma das coisas mais difíceis que tem, mas sinceramente, uma das coisas que
eu gosto mais. Eu adoro gente, eu adoro trabalhar com gente, eu adoro ter a sensação que eu estou contribuindo para desenvolver aquela pessoa, para que aquela pessoa possa fazer o trabalho dela de uma maneira melhor, mais eficiente, mais feliz. Eu adoro quando o meu time brilha, né? A gente sempre comemora, cara, quando alguém manda muito bem e aí tem aquela exposição. Eu fico aqui sempre muito orgulhosa, parece mãe, parece assim quando um dos nossos filhos faz alguma coisa, né, que a gente fica super orgulhosa, é um pouco essa sensação, né? Eu falo, cara, que legal, gente, e tal. É como se fosse mesmo, né? E a Hotmart, ela tá, né, num momento, assim, de crescimento de ritmo de foguete, né? Isso também põe muitos desafios do ponto de vista jurídico também, e são projetos que têm sido, assim, uma delícia, né, de conduzir. Poxa, que bacana, muito interessante. E realmente é difícil formar um time bom, um time sinérgico, e você colocou muito bem. Gerir pessoas é uma das coisas mais difíceis que se tem. Mas quando você faz bem, faz com prazer, o resultado, assim, é inenarrável, né? Maite, assim, a sua carreira que você contou até aqui é uma carreira que mostra ser de muito sucesso, né? Passagens por estruturas muito bacanas, você conseguiu chegar onde você queria, que era trabalhar numa empresa de tecnologia. Mas eu imagino que ao longo dessa carreira ou dessa jornada você deve ter tido algum insucesso, algum tropeço, que é o que eu brinco, né? Ante essa situação, assim, como é que você agiu ou corrigiu? Você consegue trazer pra gente algum exemplo? Trazer inúmeros exemplos, porque, meu Deus do céu, eu errei demais, sabe, ao longo da carreira, ainda bem, né, porque eu acredito que o erro, ele impulsiona, quer dizer, quando você sabe o que fazer com ele. Então, se você está errando, porque provavelmente você está fazendo uma coisa que ali você ainda não tinha muito conhecimento ou muita experiência, né, experiência necessária para fazer aquilo dali da melhor maneira. Então, assim, você está se esticando, e na minha carreira é muito claro que todas essas movimentações que eu fiz, né, do escritório para a Ambev, da Ambev para o Groupon, do Groupon para a BNB e tal, foram movimentos que me esticaram muito. Eu sempre tive a sensação que eu estava com o osso muito maior do que a minha boca. E isso, para mim, é uma coisa que me motiva muito. Eu sou aquela pessoa que eu preciso estar com essa sensação de que eu tô com uma responsabilidade muito maior do que aquela para a qual eu tô preparada, porque eu preciso estar correndo atrás, né? Isso que me motiva. Eu preciso estar com essa sensação de que eu tô aprendendo e tal, e me desenvolvendo. Então, obviamente que você se colocar nessa posição, porque no fundo, acaba sendo o próprio profissional que se coloca nessa posição, do contrário, não teria feito esses movimentos, né? Poderia estar lá na Ambev até hoje. Então, você tem que ter um apetite ali de risco muito grande e uma resiliência muito grande. Então, assim, você tem que ter um apetite de risco, saber que você vai errar, mas, mais importante do que isso, você tem que saber o que você vai fazer a partir daquele seu erro, né? Então, comentei com vocês anteriormente que, saindo de um escritório, né, de advocacia no norte do país e tal, indo para uma empresa como a Ambev de excelência de gestão, meu Deus do céu, imagina a quantidade de erro, gafe, entendeu? Que eu não cometi, assim, eu fazia uma bobagem atrás da outra, né? Não sabia os conceitos mais elementares de gestão, né? Então, eu cometi muitos erros nesse processo. Mas eu acho que, assim, um erro que eu sempre falo para as pessoas, né, quer dizer, aprendizados, assim, que eu tive a partir dos meus próprios erros, acho que o primeiro deles é de ter empatia, né? A gente, no próprio escritório de advocacia que eu trabalhei, eu fiquei lá 8 anos, eu entrei como estagiária. Então, estagiário de escritório, né? Você tem todo aquele fetiche, aquela brincadeira. Infelizmente, até hoje ainda é verdade, né? O cara é meio... Não que eu fosse, né? Mas, assim, sempre tem aquele fetiche de cara meio oprimido e tal, e ele leva aquilo pra frente. Então, assim, o estudante de direito, ele é formado para ser um cara desse, né? Não, você tem que falar com alguma autoridade, e as pessoas não entendem muito bem qual que é o limite da autoridade para arrogância, para opressão, para não sei o quê. Então, você começa a sua carreira assim, né? Brincando, a gente diz que o quintonista de direito, né? O cara que já está ali quase para se formar, ele sabe tudo, e ele se forma, ele é considerado o cara que não sabe nada porque ele vira um advogado júnior. Então, o que eu aprendi com tudo isso foi muito nesse sentido, né? De ter empatia, de ter a visão do outro, de ver que você não precisa necessariamente se impor ali, ser duro,
né? Principalmente na gestão de equipe, ser duro para cobrar, ser muito firme. Às vezes a pessoa precisa de muito mais acolhimento do que chicote, né? Eu vejo o meu time, assim, sempre que acontece alguma coisa que eles acham que eles falharam, eles já sabem o que fazer. Eles me ligam, eles me procuram falando assim, ó, Maite, aqui, cara, deu ruim, aconteceu isso, isso e isso, eu já tô resolvendo dessa maneira, então assim, já traz o problema, já traz a solução. E a gente olha junto e vê o tamanho do estrago e vê como é que a gente conserta o que está feito e, sobretudo, como é que a gente evita que aconteça de novo. Mas eu não tenho, eu tenho muito essa questão, ficou muito claro para mim ao longo da minha jornada, né, que você precisa acolher, que você precisa se colocar no lugar do outro, que você precisa estar junto, né? Além disso, acho que um outro aprendizado que eu tive é assim, que toda vez que você tiver muita certeza sobre alguma coisa, desconfie, né? Porque pode ser nada mais, nada menos do que uma velha opinião formada sobre tudo. Isso no direito é muito claro. Então, assim, a pessoa vem com uma dúvida, sei lá, o RH da empresa vem com uma dúvida e fala, não, é assim, porque a lei é assim, cara, mas a lei é de 1970. Então, sempre que você tiver assim, muita certeza, desconfia, olha, vê se, né, se não mudou, se não tem chance de mudar e tal, para garantir que você não esteja sendo ali muito estreito na sua análise, na sua visão. E eu acho que a outra coisa, por fim, que eu aprendi é que você tem que gritar quando você precisa de ajuda. A gente, profissional de direito, principalmente quando está na área jurídica dentro de uma empresa, a gente fica muito assim, não, joga aqui para mim que eu resolvo. E aí você quer, muitas vezes, parecer que você está resolvendo, que você resolve tudo, mas você não tem os recursos, você não vai conseguir resolver, né? Você vai ficar sofrendo e você vai fazer os outros sofrerem. Então, tá tudo bem você né, estar ali numa posição de vulnerável, de você precisar de ajuda, de você precisar de recurso, e você tem que agir rápido, você tem que identificar ali de imediato e já ir atrás daquele negócio. Essa posição que coloca a gente às vezes de não, faz aí o teu, que né, eu vou olhar aqui para outra coisa, principalmente partindo de gestor, isso não funciona. A pessoa não pode aceitar esse negócio de, faz o teu aí e só fala comigo quando não tiver problema. Eu já tive gestor assim, e quando eu estava em momentos já bem sênior da minha carreira, tá? Então era gestor que chegava para mim e falava assim, cara, no news, good news. Então assim, cara, como é que o cara fala isso, entendeu? Se você não me procurar, se você não tiver novidade, significa que é boa vou entender novidade. que tá tudo bem. Pô, não, pelo amor de Deus, né? Não é assim que funciona. Então, e naquele tempo eu achei que era assim mesmo, que era pra ser assim, pô, o cara não quer ser incomodado, né? Então tá bom, quanto menos ele escutar de mim, melhor. E aí, isso obviamente que teve consequência, me deixou numa posição de muita infelicidade, né? Em algum momento eu comecei a me sentir um pouco desconectada do negócio ali. Eu falei, cara, eu não tenho nem com quem compartilhar minhas dores, porque eu não tenho abertura. Eu entendi isso como se eu não tivesse abertura. Então, acho que uma coisa que eu aprendi muito isso é gritar mesmo. Não existe esse negócio de me procura quando você precisar. Não, precisando ou não precisando, eu vou estar aqui enchendo a paciência. Eu gostei que a gente nem chegou nas partes dos conselhos, você já trouxe aqui uma série de conselhos sensacionais e eu estou de acordo com todos eles. E eu acho que dessa pergunta uma coisa que é importante extrair todo mundo vai errar. O importante é aprender com o erro, né? Eu acho que é um pouco do que você trouxe, né? E aqui ainda falando de jornada, uma coisa que é importante a gente bater sempre na tecla, e é a pergunta que eu vou trazer para você. Você enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher? Ou você sente que você teve que superar mais obstáculos que o normal? E eu vou além, tá? Por ser de fora de São Paulo, você é do mundo, né? Mas por ser de fora de São Paulo, você sentiu alguma barreira extra? Sim, com certeza. E eu acho que até quando eu achava que não, né? Porque muitas vezes você está numa posição ali que você está sofrendo algum tipo de preconceito, mas que aquilo dali já é um lugar comum, né? Já está tão vulgarizado que você nem percebe que aquilo dali é tóxico. Às vezes, depois, você fala, putz, mas eu passava por isso, eu passei por essa situação. Nossa, ali eu estava sofrendo um preconceito. Então, acho que é um pouco menos pelo fato de ser do norte, né? Realmente, ali aqui e tal, rola brincadeira, mas nunca foram coisas que me atingiram, muito pelo contrário, eu tenho
muito orgulho das minhas origens e eu adoro essas brincadeiras. Tô há muito tempo fora de lá, a minha família também está muito tempo fora de lá, então o vínculo acaba sendo bem menor hoje em dia, mas afinal de contas é o meu berço. Por ser mulher, com certeza, né, porque a gente sabe que infelizmente no ambiente corporativo isso ainda é muito latente, mas eu acho que o momento que eu percebi com mais clareza que eu estava em desvantagem foi depois que eu me tornei mãe, né? Olha que triste, porque me tornar mãe foi a realização do maior sonho da minha vida, né? Eu sempre quis ter meus filhos, minha família. Os meus filhos já tinham nome, acho que desde quando eu era adolescente, sabe? Então, era assim, muito... Foi um momento muito feliz da minha vida. Mas, por outro lado, aquilo dali me trouxe consequências. Então, né, eu tinha uma limitação, eu tinha realmente, por mais piegas que isso seja, mas assim, eu tinha uma dupla jornada. Então, não tem como você comparar maçã com banana, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não tem como você comparar a mesma fruta em momentos diferentes. Então, a Maitê antes da maternidade, ela é muito diferente da Maitê pós-maternidade. E, sinceramente, eu acho que a Maitê de hoje ela é muito melhor, muito preparada e muito mais produtiva. Mas o ambiente não é favorável para essa condição, né? As pessoas se acostumaram a trabalhar jornadas estendidas, né? As pessoas se acostumaram a estar ali esquecendo que é um CPF, lembrando que é um CNPJ o tempo todo. E isso, quando você tem uma vida, seja ela com filhos ou sem filhos, mas que você tem um outro propósito, e eu espero que todo mundo tenha na vida, e você quer priorizá-lo, você não tem aquela disponibilidade de tempo toda, né? Então, quando você começa a comparar uma pessoa que está tendo aquela disponibilidade toda e com uma pessoa que não tem condições de ter aquela disponibilidade toda, você realmente está criando um ambiente de desigualdade muito grande. Eu tenho algumas coisas que eu faço para tentar evitar que isso aconteça, né? A primeira delas, eu tento contratar um time super diverso. Então, no meu time tem, sabe, é um time muito plural. E cada um traz as suas experiências. Eu nas minhas entrevistas de emprego, eu sempre exploro muito da pessoa, a história de vida dela. Porque eu adoro contratar pessoas com história de vida legal, né? E às vezes eu preciso tomar muito cuidado com as perguntas, porque eu sei que às vezes as pessoas se melindram. Se você falar assim, você tem filhos? Aí a pessoa fala, putz, já vou sair do processo, né, seletivo, porque eu vou falar que eu tenho, a pessoa vai achar que eu vou trabalhar menos e tal. Então eu sempre preciso, junto com isso, abrir e falar, eu vou te perguntar se você tem filho, mas a pergunta é genuína, porque eu tenho, aí eu já quebro o gelo, né? Eu falo assim, eu tenho, e eu acho legal que aí a pessoa fica à vontade de ver que eu não tô querendo tirar a pessoa do processo se ela tiver filhos. Mas olha que triste que isso é, né? Você sabe, desculpa até te interromper, eu li uma história recentemente, olha que loucura. A pessoa do RH perguntou para a candidata se ela tinha filhos e a pessoa começou a se explicar. Ela falou, não precisa se explicar, você já está aprovada, eu só queria saber se tinha filhos para que a gente possa organizar o auxílio creche. Olha que coisa. Então, pois mas olha que castigo, né, que o mundo, esse karma que o mundo passou para as mulheres. É como eu te falei, cara, quando a Hotmart entrou em contato comigo pela primeira vez, a minha primeira sensação foi tipo assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não é pra mim, né? E aí depois eu vi que isso daí era um auto boicote, que, né, era ridículo, óbvio que eu daria conta, eu só precisaria me organizar, porque eu sabia que eu ia dar tudo de mim. Então, assim, essa questão, depois que eu virei mãe, eu fiquei mais atenta a ela. Então, hoje em dia, com o meu time, eu faço questão que eles não trabalhem horário estendido. Uma vez ou outra vai acontecer, como acontece comigo. E aí é muito engraçado porque eu me policio, porque imagina, na quarentena e tal, criança, aí tinha homeschooling, não sei o quê, então eu precisava dispor durante o dia de algum tempo para as crianças, né? Eles são muito pequenos. O Guga, o Gustavo, né? O Guga, ele tem 5 anos, o Ricardinho tem 3 anos e meio. Então, eu precisava dispor de tempo. Então, por conta disso, eu brincava que o meu horário nobre era ali depois das 7h30 da noite. Eu tenho zero de problema. Pegava, como eu tive que parar ali umas 5h30 da tarde e tal, às 7h30 da noite eu voltava a trabalhar. E eu explicava pra todo mundo, eu só estou trabalhando às 7h30 da noite porque eu precisei fazer esse break. Porque eu não queria que meu time achasse que eu tava ali trabalhando. Porque você é líder, né? Você tá inspirando as pessoas. Você é o exemplo, né? Se você trabalha, eles vão querer trabalhar também. Então, a gente sempre brinca, assim...
A pessoa quando começa a mandar aqueles e-mails assim muito tarde, né, de madrugada, muito cedo da manhã ou final de semana, a gente fala, cara, você é desorganizado, improdutivo ou você quer demonstrar que você está trabalhando, sabe? Então assim, já quebra o clima, as pessoas dão risada, e aí você vai criando uma cultura de eficiência, né? De falando, cara, você tem que trabalhar naquele horário que você, independentemente de qual seja, você quer trabalhar 8 da manhã? Bacana. Você quer trabalhar só depois das 4 da tarde? Eu não me incomodo, contanto que você entregue. Mas assim, não se acostume a ter tempo para si. Você não vai aguentar, você não vai ser feliz se você não lembrar que você tem as suas demandas pessoais, né? Eu tenho certeza que tem muita coisa que faz o meu time feliz além do trabalho. Que bom que eles são felizes no trabalho, que bom que eles estão motivados, mas tem vida lá fora, né? E aí eu sempre tento fazer de uma maneira a garantir que as pessoas possam ter vida, né? E aí todo mundo, então homem, mulher, com filho, sem filho, casado, solteiro, não importa, né? E com isso você nivela, você coloca em pé de igualdade, que você deixa de ter aquela pessoa ali que, tô trabalhando, sei lá, 20 horas por dia, dormindo mais rápido, né? Que a gente brinca, não, vai dormir mais rápido, vai dormir só 4 horas, mas e aquela pessoa que não consegue ter essa disponibilidade de tempo, inclusive eu mesmo. Mas, assim, eu tenho exemplos também incríveis, né? Assim, esse da Hotmart, e para mim é bastante emblemático, né? Mudou, assim, bastante a minha vida. É uma coisa que eu gosto muito de contar, porque, de novo, acho que isso fala muito sobre a empresa. E eu gostaria de ver outras empresas com esse tipo de postura, quer dizer, tentando acolher e colocar em pauta demandas individuais, questões particulares das pessoas, porque às vezes são coisas que a empresa consegue ali de alguma maneira resolver, e aquilo vai fazer uma super diferença na vida da pessoa. Ela vai ser muito mais produtiva, ela vai conseguir se doar muito mais, ela vai conseguir desempenhar as funções dela de uma maneira muito mais incrível. No Airbnb também eu tenho uma história incrível, que eu fui contratada grávida. Eu estava grávida, era no início da gravidez e tal, mas eu estava grávida do meu segundo filho. E eu me lembro que eu descobri isso no meio do processo seletivo. E aí eu me lembro que eu liguei pro meu gestor da época e falei, olha, tô ligando porque eu vou precisar sair do processo, eu descobri que eu tô grávida, eu tô muito feliz, mas eu entendo, vou ter que sair do processo e tal e tudo. E falei, cara, não, de jeito nenhum, você não vai sair do processo, né? A gente não tá contratando ninguém ali pro curto prazo, a gente tá pensando no longo prazo, então não faz sentido nenhum e tal. E eu fiquei muito feliz e foi assim que aconteceu. Então, eu, na minha vida, por ter esses exemplos ao longo da minha carreira, isso ainda me faz acreditar, né, que é possível fazer a diferença. Amém. E por mais empresas assim, por mais Airbnbs, por mais Hotmarts, isso é importante. A gente precisa mudar um pouco o conceito, a gente precisa ser diverso. A diversidade só traz benefício, né? Só traz coisas boas. Muito obrigado por dividir isso com a gente. Isso é muito importante e todo episódio a gente tem que bater. Porque acho que só batendo a gente vai mudar a sociedade. Não é uma mudança fácil, mas a gente tem que ir fazendo essas mudanças assim aos poucos. Esse bloco tem o apoio de Reinvent Legal. E Maíta, assim, você é uma pessoa que está super inserida dentro do mercado jurídico, dos departamentos jurídicos. Você vem acompanhando de perto essa evolução da gestão dos departamentos. O que você destacaria assim, de grande mudança nos últimos anos e como é que você enxerga a função e a atuação dos advogados daqui a alguns anos, considerando toda essa evolução? Muito honestamente, eu enxergo com muita preocupação, tá? Começando pela sua segunda pergunta. Eu vejo com preocupação porque o mercado está demandando competências para as quais a gente não está sendo formado, né? O mercado jurídico não está sendo formado. Uma competência muito nítida é a competência emocional, né? A competência ali da sua estabilidade emocional e tal, que isso não é levado em pauta em nenhum momento, né? E isso não é uma demanda só para advogados ou para o departamento jurídico, é para a sociedade em geral, mas assim, dentro do departamento jurídico, que é um departamento que ele sofre muita pressão e em muitas empresas ele é um departamento jurídico focado em problemas, né? Diferentemente da Hotmart, que o nosso jurídico é um jurídico extremamente estratégico, né? A gente está ali mapeando oportunidades, como eu já falei, mas você acaba tendo ali muito problema. Então, eu vejo com preocupação. A outra é que você
ainda tem, né, assim, um curso de direito muito tradicional, com disciplinas muito tradicionais, e aquilo dali, particularmente para empresas e principalmente no ambiente de empresa de tecnologia, é difícil, porque você vai precisar de competências muito complementares, né? Você vai ser um grande gestor de demandas, você vai ter que ser um interlocutor entre interesses opostos ali, né? Dos times internos, com o cliente, com, enfim, outros departamentos. E o jeito que a gente é formado é de uma maneira que a gente é muito consultor, a gente é muito legalista, não, isso é assim, vamos interpretar aqui, não, o que que diz isso? Eu brinco que o jurídico se acostumou a ser o Vaticano dentro de Roma, né? Você tem que tomar a benção e tal, tem horário, tem horário para entrar, horário para sair, cheio de coisa. Eu acho isso um horror, sabe? Um horror. Eu tenho uma visão completamente diferente do departamento jurídico. Mas o pior disso, eu acho que o que mais me preocupa, e eu já ouvi muitas vezes isso, principalmente quando eu estava em empresa, assim, né, com um jurídico maior e tal, que foram os pushbacks que eu levei na carreira de gestores que me diziam, cara, sai disso, isso não é jurídico. Eu falei, cara, mas como é que eu saio disso? Isso aqui é vital para a empresa. Não, mas não é jurídico. Isso aqui você não tem que se meter. E eu me sentia castrada ali, né? Eu falei assim, cara, era um balde de água fria, hein? Porque você via que a empresa precisava daquilo, era uma coisa que ninguém estava vendo, você acabava vendo, porque muito assunto passa pelo jurídico. Você está levando em pauta, as outras áreas não vão tocar aquele negócio, você vai precisar se dedicar. Pode ser que não seja jurídico mesmo, mas assim, aquilo é importante, né? Então, essa visão de que, não, se é jurídico, tá aqui, se não é jurídico, o problema não é meu, é uma visão muito, muito estreita, né? Você, assim, você não pode, você não é um escritório dentro de uma empresa, você é parte da empresa. Se você não resolver aquele problema, todo mundo vai ser prejudicado, né? Então, acho que a grande mudança é isso, são competências complementares, que são competências distantes daquelas que a gente é formado durante o curso de Direito, são competências difíceis de serem adquiridas, né? Você precisa realmente ter tomado muita porrada para aprender, você precisa ter errado muito para você aprender a fazer o certo, porque são experiências que você, conhecimentos que você adquire, boa parte deles na prática mesmo, então ali é na linha de frente, ninguém vai te contar como é que faz, não é receita de bolo, mas eu assim, isso tudo, esse conjunto de coisas me faz ver com muita preocupação. E eu compactuo com a tua visão, tenho uma grande preocupação, eu sou um crítico contumaz do ensino jurídico no Brasil. É o mesmo há 200 anos, 200 modo de dizer, mas assim, desde o começo é o mesmo. Assim como alguns departamentos jurídicos, é o que você falou, parece ter uma barreira ali, um limite. Não, o jurídico faz parte da empresa, a empresa é bem maior, tem que pensar na empresa, não é só o jurídico, não é só se limitar ao jurídico. Né? O ensino jurídico ele precisa mudar bastante, tem muita coisa que precisa ser mudada e atualizada para o nosso mercado e para a nossa realidade. E eu até tenho uma pergunta em relação a isso, assim, pensando num novo ensino jurídico, assim, que competências que você imagina que devam ser ensinadas, que novas cadeiras que deveriam ser criadas dentro das escolas jurídicas? De novo, é uma pergunta difícil, Renato, porque como eu te falei, bom, se você olhar, os últimos 10 anos da minha vida eu estou em empresa de tecnologia, né? E aí a pergunta é sempre a mesma, não, o que faz o curso de, quer dizer, um advogado de empresa de tecnologia e tal, que áreas... vários colegas meus que inclusive são coordenadores e tal de cursos renomados de direito, principalmente em São Paulo, me pedem para compartilhar visões sobre isso, e é difícil você dizer, não, olha, você tem que criar uma disciplina de direito digital, porque isso pode ser o mundo, né? Então, eu gostaria de ver um curso de direito um pouco menos focado na disciplina em si, mas um pouco mais focado no que você vai fazer com elas, né? Então, conectando, fazendo essa ponte, né? Então, assim, tudo bem, esse aqui é o seu conhecimento, você precisa saber ali, né, como pensar o direito e tal, mas para muito mais além disso, você tem que desenvolver, de novo, competências de caráter, competências pessoais, né, ferramentas de resiliência, ferramentas complementares, para que você seja um bom profissional, independentemente da área que você for
que você for tocar. Isso, inclusive, é uma coisa muito bacana da formação da Ambev, né? Porque, como você falou, a Ambev, ela movimenta muito as pessoas de área. E aí o grande segredo, como é que você faz um advogado com mestrado, doutorado, topar um desafio para ir para a área, sei lá, de vendas, de marketing? O que vai atrair nesse profissional, né? E a visão de cliente. Então, fala assim, tá bom, quem que é o teu principal cliente? É marketing. Então, por que você não vai e passa um tempo lá? E aí você investe. Então, assim, a premissa da Ambev é muito, se você for um bom gestor, você vai conseguir gerir uma multiplicidade de temas, né? Independentemente do seu aprofundamento naquilo dali, mas você vai conseguir desenrolar. Então, eu acho que tem muito, não é uma resposta fácil, né? Não tem não tem uma fórmula de bolo. Eu acho que o debate vai muito além do curso jurídico. Eu acho que o debate chega aí da maneira, né, do ensino tradicional em geral, como é que as pessoas, né, aprendem. Então, você coloca 50 pessoas numa sala de aula, você tem um quadro, você tem um giz, você tem um material, e você ignora completamente que as pessoas, elas têm interesses diferentes, elas aprendem num ritmo diferente, elas têm contextos diferentes, e assim, isso só é ruim se você não aproveitar aquilo dali, né? Se você não trouxer para a mesa todos esses elementos. Concordo. Eu acho que tem muita coisa, o buraco é muito mais embaixo. Mas acho que o resumo da ópera, na minha visão, é um pouco do que você trouxe. Dá uma base, né? A faculdade de Direito tem que ter uma base, óbvio. Mas aí cada um escolhe o seu caminho e trazer um pouco mais de soft skills, né? A gente precisa desenvolver um pouco mais dessas competências comportamentais para que cada um trilhe o caminho que quiser, né? Mas assim, as empresas de internet, elas são muito conhecidas por terem esse ambiente inovador, dinâmico e por serem formadas por jovens, né? Você entende que há espaço para profissionais, digamos, mais sêniores nesse ambiente digital? E na contramão, qual que é a sua opinião sobre os advogados que não querem se render ao uso da tecnologia? Tomara que tenha espaço para as pessoas mais sênior, né? Porque todos nós estamos envelhecendo. Então, é um bom momento para que a gente crie esse tipo de ambiente. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que o ambiente corporativo está muito mais atento à questão da diversidade. E quando você fala em diversidade, você está falando de um escopo muito grande, né? Você não está falando só de questão de gênero, de raça e tal, mas você está falando também, inclusive, dessa pauta de diferença de senioridade. Então, acredito que isso esteja dentro dessa mesma pauta, dessa mesma agenda. Os advogados, e um pouco mais além, os profissionais que não querem se render ao uso da tecnologia, seja lá o que isso signifique, eles não vão conseguir viver. Porque, assim, como é que você não se rende ao uso da tecnologia? Hoje em dia, desculpa, assim, qualquer coisa da sua vida você vai estar, de alguma maneira, sendo ali consumidor, né, sendo usuário de tecnologia. Então, entendendo que essa pergunta, inclusive, seja com ferramentas, né, que a gente tem visto a área do direito fazer uso, né, de muitas ferramentas, de inteligência artificial, de ferramentas de gestão, de outros recursos e tal, assim, é difícil dizer o que vai acontecer com eles. Não é uma posição que eu quero estar. Eu não gostaria de estar fora e deixando de considerar todas as possibilidades que a tecnologia me traz, né? Tanto como pessoa, como quanto empresa. Acho que você se abrir para novas possibilidades é o que faz a gente evoluir, né? É isso, e eu sempre falo, quem não se render às ferramentas vai ficar no lugar comum, não tem como voltar atrás, né? Principalmente nesse 1 ano e pouco de pandemia, que obviamente só tem notícia ruim, mas assim, das pouquíssimas coisas boas que a gente pôde acompanhar, é assim, uma reinvenção muito rápida. Assim, se a gente não se adaptar ou não tentar se adaptar, a gente vai ficar no lugar comum. A gente tá num bate-papo, Maite, que bate-papo bacana, de verdade. Tô encantado aqui com a nossa conversa. Você conseguiu trazer o que eu sempre falo, que é a história da conversa de bar, sabe? Uma coisa informal, bacana. Mas infelizmente a gente tá chegando no final. Então, eu queria que você, não sei se você gosta de série, de filme, ou se você costuma ler livros, mas se você puder nos trazer aqui um exemplo de livro ou de série que você tenha visto recentemente, vai ser muito bacana. Olha, eu assim, tentaria fugir do lugar comum, mas às vezes é difícil. Eu sempre falo que, por ser até uma profissional da área de tecnologia, eu acho que, assim,
um filme que você não pode deixar de ver é O Dilema das Redes. Sensacional. Mas com uma cabeça um pouco mais aberta. Então, esquecendo um pouco daquela questão da discussão, né, do debate. Nossa, mas estão tentando achincalhar as redes sociais e tal. Não, vamos escapar desse lugar comum. Vamos olhar por um outro viés, né? Tentar olhar por um outro viés. E eu me lembro que quando eu assisti o Dilema das Redes, eu comentei com os meus primos e os meus amigos, todo mundo que tem filho adolescente, falei, cara, coloca a galera pra ver, mas assim, fala pra eles que isso daí acontece fora do ambiente da internet também, porque uma mensagem que eu fiquei, né, desse filme, foi muito de como é castrador você estar sempre tendo contato com uma opinião de um viés só. Né? Não tenha medo, eu falo para as pessoas, não tenha medo de ser considerado em cima do muro. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre consegui transitar assim, nos mais diversos ambientes, entendeu? Tenho amigos com visões políticas completamente diferentes e são muito amigos meus. Né? Tem que saber separar, né? Tem que saber separar, mas você também tem que valorizar o aprendizado. A perspectiva, né, dali. É isso. Então, assim, uma mensagem que ficou muito clara para mim desse dilema das redes é o quão nocivo é para o ser humano focar e só olhar para o lado ali, porque o ser humano tem muito isso, né? Instintivamente, quando a gente quer se convencer de alguma coisa, a gente só vai olhar pela mesma perspectiva. Então você começa a frequentar aqueles lugares que te trazem isso, lê as coisas que te trazem aquilo e tal, e você começa a não se abrir. E a mensagem que eu peguei foi exatamente disso, independentemente de estar no ambiente da internet ou não, mas o quão castrador pode ser você ter esse tipo de postura. Não, ótima indicação, eu gostei muito. Que profissional que você gostaria de ver aqui no Retalks? Olha só, eu acho que... A gente falou muito da Ambev, né? Eu gostaria muito de ver a minha querida amiga Letícia Kina, atual vice-presidente da operação no Brasil, aqui, para contar pra gente um pouquinho do momento lá da empresa. Poxa, ótimo. Adoro a Letícia. Faremos o convite. Se não der certo, você faz aquela pressãozinha. Ajuda a gente, tá bom? Tá. E para fechar mesmo, você já trouxe vários conselhos incríveis aqui. Mas assim, para fechar mesmo, que conselho você traria para os profissionais do nosso mercado? Eu acho que o conselho para os profissionais do nosso mercado é o mesmo conselho que eu dou para qualquer ser humano que eu encontre na minha vida, que é não estacione muito tempo onde você não é feliz. Não significa, aí, né, do ponto de vista profissional, que você vai ficar pulando de galho em galho, mudando de empresa. Não, olha, não tô feliz porque meu chefe falou uma coisa, ficou atravessado aqui, não gostei, eu vou sair, eu vou cair fora. Não é isso, não. É muito mais do que isso, né? Eu acho que, assim, você não ficar naquele lugar de sofrimento e não fazer nada a respeito daquilo, né? Esses dias, eu tenho uma coisa meio... com as minhas amigas meio mentora, assim, né? E esses dias eu estava conversando com uma grande amiga minha, e ela tava reclamando da vida, da pandemia, de não sei o que. Aí eu falei, cara, assim, né, se você tá sentada num prego e tá doendo, sai de cima dele. Ou então não tá doendo tanto assim. E aí a gente deu risada e tal, mas é muito isso, né? Eu acho que a vida, ela é muito, muito curta, passa muito rápido, né? E é uma injustiça muito grande com essa oportunidade maravilhosa que a gente tem que viver, a gente ficar estacionando em situações que não nos fazem felizes e não fazer absolutamente nada a respeito daquilo. Então tá bom, eu tô infeliz, não, mas eu tô infeliz, mas eu tô aqui, tá? Tô cavando aqui, não, mas por que você tá cavando? Cara, sei lá por que eu tô cavando. Tô cavando, tá doendo meu braço, mas eu vou continuar cavando aqui porque eu tenho que cavar. Então, acho que um conselho, como o que você chamou, foi conselho. É horrível, né, a gente dizer que é conselho, porque conselho tem aquela máxima que se fosse bom não seria dado, seria vendido, mas eu acho que é um ensinamento que eu tento passar, trocar, né, uma troca que eu tento passar para os meus filhos, para o meu time, para os meus clientes internos, externos, para todo mundo que eu conheço. Cara, vá ser feliz, entendeu? Não fique estacionado em um lugar que não te faz feliz. Eu adorei, porque resume tudo. Resume não só a parte profissional, mas resume a nossa vida, né? Então, gostei mesmo. E foi
Bom, pra fechar com chave de ouro, olha, Maite, eu tava com a expectativa lá em cima, como eu disse lá no começo, eu acompanho a tua carreira há muito tempo. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou esse convite, a expectativa tava lá no alto, você conseguiu, assim, extrapolar e muito. Se os ouvintes aprenderem um pouquinho do que eu aprendi aqui nesse bate-papo, eu vou ficar muito feliz. Muito, muito obrigado, adorei esse papo. Imagina, Renato, você é muito generoso. Obrigada pelo convite. É sério, eu tô muito honrada de estar próxima agora, estar aí no hall de estrelas, né, que você tem entrevistado. Vida longa ao canal, parabéns pela sua iniciativa e obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.